Olá, boa noite. Vou iniciar a apresentação do trabalho de Algoritmo e Estrutura de Dados 2, que é onde nosso grupo é formado por três integrantes: eu, Matheus Eduardo, o Fábio Silva e a Isabela de Queiroz. Nós utilizamos Python como a linguagem principal para a criação do jogo. E esse arquivo que eu estarei explicando aqui é basicamente a raiz de todo o programa, onde serão importadas as bibliotecas do Python, assim como as bibliotecas do nosso próprio código. Essas linhas aqui você estará renderizando a tela do jogo, assim como se fosse uma legenda na tela que vai aparecer no display. O Pygame é a biblioteca que nós utilizamos na criação de jogos em Python, uma das principais que tem. Essa função em seguida mouse aqui vai recolher onde foi o clique do mouse que você deu dentro do jogo para que seja possível a movimentação, né, das peças. Essas três variáveis aqui, uma é do tabuleiro, outra é do jogo, que são funções que estarão explicadas pelos integrantes do grupo em outras partes do código. E esse jogo pausado aqui é um estado do jogo onde você recolherá se foi pausado ou não a partida, porque essa é uma variável importante. O def, para obter o estado inicial, ele basicamente vai ser chamado apenas uma vez, que é após a criação da função, para estabelecer onde é a posição de cada peça dentro do tabuleiro inicialmente, assim como estabelecer o valor inicial da vez das pretas como verdadeiro, ou seja, toda partida quem vai iniciar são as peças pretas. Essa variável aqui vai ser utilizada bastante pela IA para saber quando ela deve ou não fazer a análise e a movimentação. Essas três variáveis aqui são a do menu, para saber se o menu está aberto ou fechado. Nós temos dois estados no jogo, se o menu estiver aberto ou se o menu estiver fechado. Basicamente, quando o menu estiver fechado, o tabuleiro vai estar aberto, ou seja, vai estar ocorrendo uma partida. Esse executando aqui vai estar ocorrendo constantemente, porque é o jogo vai ficar renderizando constantemente. O jogo com árvore é um dos tipos de jogos que nós temos dentro da dama. Nós implementamos a dama normal, que possibilita a partida, com a IA, onde ela já faz o movimento automático depois do jogador. Implementamos o jogo com árvore, que permite o jogador ver a tomada de decisão da IA, ver a análise dela dentro das movimentações possíveis. Essas duas funções basicamente são a chamada da IA. A única coisa, a chamada da IA para que ela ocorra adequadamente. A única diferença entre as duas é que uma ocorre no jogo normal e outra ocorre no jogo em que permite a análise da movimentação da IA. Essa função aqui é que vai atualizar o estado da vez das pretas sempre que for a vez do jogador. Esse aqui vai verificar se ocorreu um vencedor na partida ou não. E esse for aqui basicamente vai recolher os eventos do teclado, onde o F2 vai ser basicamente fechamento do jogo, o ESC vai ser o pausamento do jogo, o S vai ser para salvar o jogo e quando salvar automaticamente fecha o jogo, porque para ocorrer adequadamente o salvamento. E o T é o posterior carregamento do jogo que foi salvo anteriormente pelo S. Nós temos aqui o B também, que é basicamente uma implementação extremamente simples para mostrar a posição de cada peça, na verdade, dentro do tabuleiro. Isso aqui é uma função pouco utilizada dentro do código, já que nós temos a análise de movimentação pela IA, né? Esse if no menu aqui define quando o menu está aberto ou fechado. Basicamente, todas essas linhas aqui são a implementação do front-end do menu para deixar mais organizado visualmente para o jogador. Aqui dentro, ainda dentro do menu, quando você aperta Enter, você vai para a parte do tabuleiro para ocorrer a partida e F1 você inicia o jogo com análise da IA. Enter é o jogo normal e F1 é o jogo com implementado análise de movimento da IA. Essa função em seguida aqui verifica se o jogo não está pausado, porque se ele não estiver pausado, vai imprimir a tela do tabuleiro corretamente desenhando os quadrados, o próprio tabuleiro, as peças e vai fazer um update constante desses dados para que ocorra as jogadas adequadamente. O if no menu encerrado vai verificar se ocorreu um ganhador.
Basicamente, nós utilizamos duas condicionais para saber se uma peça, se um jogador ganhou ou não. Se é, se seu adversário não tiver mais peças em campo, então automaticamente esse jogador ganha. Ou vai verificar se um jogador não tem mais movimentos disponíveis com as peças que tem em campo. Porque a IA, ela tem um método de jogada que é travar as peças do jogador adversário para que elas não possam se movimentar mais. Então chega um momento que um jogador não pode não, chegar a não ter, ter peças em campo, mas não conseguir movimentá-las, porque elas estão travadas. Aí nós temos essa função aqui que basicamente recolhe os cliques do mouse e passa para as outras partes do código utilizarem essa posição do clique. E isso aqui vai basicamente imprimir o pause na tela do jogo quando for iniciado. Quando for solicitado, no caso. Agora mostrando para vocês a parte gráfica do nosso tabuleiro, é basicamente o menuzinho com todas as funcionalidades aqui explicando o que cada tecla faz. O Enter, que é o jogo normal, com um menu lateral, mostrando aqui também os atalhos, as peças que foram capturadas e a vez de qual peça que é. Nós somos sempre as pretas. Vocês podem ver que as brancas já movem automaticamente, que é a análise da IA. Capturou uma preta, já mostra também no menuzinho e assim por diante. Uma coisa interessante de mostrar é que no nosso jogo também mostra a quantidade de damas. A quantidade de damas quando a peça chega aqui também mostra, também pode ser transformada em damas no caso. O ESC pausa o jogo, né? Não é possível fazer nada quando o jogo está pausado. O B, nós conseguimos imprimir aqui o tabuleirinho no prompt adequadamente. Como eu disse, ele é bem simples, essa funcionalidade é só para uma visão caso o jogador queira mesmo. E o S, nós salvamos o jogo. Aí automaticamente fecha o tabuleiro. Perdão. Fecha o tabuleiro e abre aqui no... Cria esse arquivo aqui, jogo salvo, onde é possível o usuário visualizar o jogo que foi salvo anteriormente. Aí você iniciando novamente, você volta para o jogo, aperta T, volta ao jogo que foi salvo, com com todos os seus estados anteriores, assim como salvo. E agora eu vou mostrar para vocês a implementação do jogo com análise de movimentações pela IA. Aqui é possível visualizar que quando você movimenta, mostra todas as análises da IA antes da movimentação da peça dela. Todas as movimentações possíveis. Ela demora um tempo considerável pelo fato de que nós colocamos uma profundidade considerável de análise de movimentação pela IA para que seja possível um jogo mais adequado, para que a IA seja um jogador mais inteligente, digamos assim. Como podemos ver, fica essa análise aí antes que ela ocorra a movimentação adequada. Isso requer um tempo, por isso que nós separamos do tipo de jogo principal. Porque essa funcionalidade é mais caso o jogador queira mesmo entender como a IA faz as análises do movimento em si. É um jogo mais experimental, no caso. E para finalizar, eu estarei passando para Isabela, vocês viram aqui que a IA fez análise de movimentação em seguida. Eu estarei passando. Meu nome é Isabela e eu vou estar explicando os arquivos tela e jogo. Vou começar pelo arquivo tela, onde aqui em cima são as importações. Aqui é a importação do Pygame, onde tem a tela, os gráficos do jogo, a importação das variáveis, nessa parte aqui, onde importa cor de peça, tamanho da tela, quantidade de linhas, quantidade de colunas, entre outras variáveis. Aqui eu vou importar as peças do arquivo peças para utilizar dentro desse arquivo. Aqui eu inicio já com o construtor, onde eu inicio um tabuleiro
com um vetor vazio, pois ele ainda não existe. Aqui eu chamo para criar a tela, onde eu crio o tamanho das peças, a coluna, eu coloco tudo no tabuleiro. Aqui ele inicia as peças pretas e as peças brancas com 12, como o jogo ainda não começou, todas as peças estão ainda no tabuleiro. Aqui o jogo ele é dado como falso, jogo encerrado dado como falso, pois o jogo ainda não foi iniciado e muito menos fechado. Então aqui é falso ainda. Aqui conta as peças pretas e brancas que se tornaram dama, conta como 0, pois ainda nenhuma conseguiu chegar até o final do tabuleiro. E nesse final do construtor tem o parâmetro jogo salvo, que é falso, pois ainda não tem nenhum salvamento. Depois do construtor ser criado, ele cria a primeira função da classe tela, que é desenhar quadrados, onde ele desenha os quadrados no tabuleiro na superfície especificada, que aqui é chamada de surface. Porém, quando essa função for chamada, aqui será detalhado como tabuleiro, onde as linhas e as colunas serão feitas e chamado as cores marrom e branco para o detalhamento do tabuleiro. Logo em seguida, ele cria a próxima função, que seria criar tela, onde, como o tabuleiro aqui em cima ele já foi criado e pintado, de acordo com as linhas e as colunas, nessa função ele apenas colocará aonde as peças brancas ficará no tabuleiro e as peças pretas também. Depois do tabuleiro desenhado e as peças colocadas no mesmo, será desenhado na tela principal, onde será jogado. Aqui ele irá chamar desenhar quadrados, onde ele chama a construção do tabuleiro. Logo em seguida, ele coloca as peças nesse tabuleiro já desenhado. Depois, ele faz a parte da escrita na tela, onde de quem é a vez, quantas peças já foram capturadas, tanto das pretas quanto das brancas, pause, imprimir e salvar. Então, enquanto o jogador está jogando, ele tem essas escritas na sua tela, de quem é a vez, quantas peças já foram capturadas, e se ele quiser pausar, qual é a tecla que ele irá apertar, se ele quiser imprimir o tabuleiro, também qual tecla que ele tem que apertar, e se ele quiser salvar o jogo, qual tecla que ele tem que apertar. Tudo isso na tela principal do jogo, enquanto o jogador está jogando. Logo em seguida, ele inicia a função move, onde os parâmetros são peça, linha e coluna, onde aqui irá ocorrer a movimentação de cada peça. Ele move uma peça para uma posição específica no tabuleiro e logo em seguida atualiza a posição da peça no tabuleiro e se a peça chegar até a última linha, ela é promovida a uma peça king, onde seria a peça dama. Além disso, ele também mantém a contagem de quantas peças kings tem para ambas as cores. Logo em seguida, ele inicia a função pegar peça, onde os parâmetros são linha e coluna. Nessa função, ele retorna a peça na posição específica do tabuleiro escolhida pelo jogador. Na próxima função, remover, onde o único parâmetro passado é peça, ela irá ser responsável pela remoção do desenho peça na tela. Então, caso uma peça preta seja capturada, a contagem de peças pretas será diminuída em 1, pois apenas uma foi capturada. Caso ocorra mais capturas, o número 1 será chamado várias vezes. E essa função, ela retira a peça do tabuleiro e também diminui a contagem, atualizando lá no construtor a quantidade de peças dentro do tabuleiro. A próxima função é dominada como ganhador, onde ele verificará quem foi o ganhador da rodada e quais são as condições para que isso aconteça. Nessa primeira parte, o jogo encerrado é dado como verdadeiro, e as peças brancas não estão mais no tabuleiro, então a vitória é denominada para as peças pretas. Na segunda parte, as peças pretas não estão mais no tabuleiro, e o jogo também é dado encerrado. A vitória será dos brancos, pois nenhuma peça preta já está no tabuleiro. Logo em seguida, há um empate, onde, caso ocorra a falta de movimentação de uma das peças, porém, ainda tem peças pretas e brancas no tabuleiro, esse jogo é dado como um empate.
A próxima função chama pegar movimentos válidos, onde o único parâmetro passado é peças. Essa função retorna um dicionário com os movimentos válidos para uma peça específica. Caso a jogada seja do branco, é para as peças brancas. Caso a rodada seja do preto, é para as peças pretas. E depois ela verifica se os movimentos possíveis, tanto para a esquerda quanto para a direita, é considerado pela peça preta ou pela peça branca, considerando também caso seja uma peça dama, onde a movimentação será tanto para cima quanto para baixo. Na próxima parte, as funções transversal esquerda e transversal direita têm a mesma funcionalidade, porém para lados diferentes. Na transversal esquerda, é uma função auxiliar para encontrar os movimentos válidos na diagonal esquerda. Ele verifica se as posições na diagonal esquerda em relação à peça atual e depois ele verifica se é válido e se for válido ele irá retornar um dicionário com os movimentos válidos para cada peça. Será a mesma coisa com a função transversal direita, porém, diferente da transversal esquerda, onde os movimentos válidos serão apenas para a esquerda, a denominação será para os movimentos pela A diagonal à direita. A próxima função, denominada avaliar, ela irá calcular uma pontuação para uma situação atual do tabuleiro. A pontuação é baseada no número de peças restantes e na quantidade de peças kings. A próxima função, denominada contar peças, passa apenas o parâmetro cor, onde ele retorna uma lista de peças de cor específicas que ainda estão no tabuleiro. Então, aqui ele irá contar quantas peças tem da cor preta e repassar dentro da lista e quantas peças existe ainda da cor branca. A última função, denominada como imprimir, passa apenas o parâmetro tabuleiro. Nela ocorre a impressão de uma representação simplificada do tabuleiro atual no terminal. Ela coloca nas posições das peças do tabuleiro atual a letra P. E para as posições vazias, ela irá colocar esse símbolo aqui. Assim, imprimindo uma representação simplificada no terminal do jogador, caso ele aperte a letra específica para a impressão do mesmo. O próximo arquivo a ser explicado será o arquivo jogo, onde, como no início do arquivo tela, também será importado aqui algumas variáveis, como o import pygame, onde será a importação da tela do jogo e os gráficos. Apenas a única coisa de diferente entre o arquivo tela e o arquivo jogo será a importação desse novo import, que é o pickle, onde ele será usado a manipulação de arquivos. Para iniciar a classe jogo, existe o construtor da mesma, onde a peça selecionada é dada como vazia, pois o jogo ainda não foi inicializado, então não tem nenhuma peça selecionada ainda. Onde o tabuleiro ele é chamado como classe tabuleiro, onde já foi apresentada as funções da mesma. A rodada sempre iniciará em preto, nas peças pretas. Os movimentos válidos ainda estão vazios, pois o jogo ainda não foi inicializado. E a superfície também é dada como parâmetro superfície. A próxima função é denominada update, onde atualiza a interface do jogo a cada jogada, desenha o tabuleiro e as peças na superfície especificada e atualiza a exibição na tela. A próxima função, denominada resetar, ela irá reiniciar o jogo, limpa as variáveis do jogo e cria um novo tabuleiro. Então, caso ela for chamada, as variáveis do jogo, tabuleiro, peça, todas serão reinicializadas e limpas pela tela do jogo, iniciando assim uma nova jogada e um novo jogo. O arquivo tela será utilizado muitas vezes como uma função auxiliar dentro do arquivo jogo, como será visto nessa função, onde novamente terá uma função chamada ganhador, onde, diferentemente de que dentro de tela é denominada várias condições, aqui apenas será chamado a mesma condição que é criada em tabuleiro. Aqui ocorrerá apenas a chamada e a verificação da mesma função, onde aqui, caso exista um ganhador, a função será chamada em tabuleiro, onde lá dentro as especificações de quem ganhou ou quem perdeu serão explicadas.
e assim denominará quem ganhou o jogo. A próxima função é a selecionar, onde os parâmetros passados são linha e coluna. Nessa função é manipulada a lógica de seleção de uma peça no tabuleiro. É verificado se a posição específica selecionada contém uma peça da cor da jogada do jogador e armazena a peça selecionada e os movimentos válidos da mesma. Na próxima função, movimento, passado os parâmetros linha e coluna, é manipulada a lógica de mover uma peça no tabuleiro. É verificado se a posição escolhida de destino é válida e, se caso ocorra isso, move a peça selecionada para essa posição. Também remove as peças capturadas caso ocorra uma captura. A próxima função, denominada mudar rodada, ela altera a rodada entre as cores das peças, dependendo de quem foi a rodada anterior. A função pegar tabuleiro, ela apenas retoma o valor e o estado atual do tabuleiro exibido na tela. Na próxima função, denominada movimento IA, onde o único parâmetro passado é tabuleiro, ela irá atualizar o estado do tabuleiro com base no estado fornecido como argumento, que é o parâmetro passado dentro da função. E ela é usada para atualizar o estado do tabuleiro quando o movimento é feito pela inteligência artificial. A próxima função, denominada desenhar ajuda, ela passa o parâmetro apenas movimentos. Nela, desenha uns círculos laranja nas posições especificadas no tabuleiro. Ela é usada para destacar os movimentos válidos para cada peça selecionada. Então, ela ajuda o jogador a saber quais são os movimentos válidos dele dentro do tabuleiro, desenhando uma bolinha laranja em cima do espaço onde ela poderá andar. A próxima função é denominada como salvar game. Nela, ela é responsável por salvar o estado atual de um jogo em um arquivo com o módulo pickle, que foi importada logo acima do arquivo. Ela armazena a rodada atual e o estado do tabuleiro dentro desse arquivo, onde aqui o nome do arquivo é salvo como jogosalvo.pickle e aqui ele é apenas escrito dentro desse arquivo. Logo, irá ocorrer a impressão jogo salvo com sucesso no terminal do jogador. A próxima função e a última, ela é um complemento da função anterior, onde ela é responsável por carregar o estado do jogo a partir do arquivo que foi salvo anteriormente. Nela, é lido o arquivo salvo usando o módulo pickle e atualiza a rodada e o estado do tabuleiro. Então, diferente do arquivo da função anterior, onde o arquivo apenas é escrito, aqui ele será lido e aberto, colocando as peças e o tabuleiro salvo como tabuleiro atual, assim aparecendo na tela o jogo que foi salvo anteriormente para o jogador. Caso ocorra a chamada dessa função e nenhum arquivo esteja salvo, será imprimido no terminal nenhum jogo salvo foi encontrado. Caso isso não ocorra, o jogo será voltado com o salvamento anterior. Bom, eu sou o Fabrício e eu vou falar sobre os módulos do nosso código de damas, falar sobre os módulos de variável, o módulo da IA, a parte da árvore, e o módulo da IA. Primeiro temos aqui a variável. Temos como variável, primeiro a gente vai fazer a definição, né, das cores, que vai ser usada tanto no tabuleiro quanto nas peças, ou em alguma parte do menu. Laranja, branco, cinza, preto. Temos também o carregamento da imagem, né, que vai ser atribuído na variável fg por meio da Pygame, usando a Pygame, e o endereço da imagem que vai ser usada, né, que já está no diretório. Indo aqui para a nossa parte da IA, a intenção, né, da IA é ser o bot, né,
é e a árvore é para ser o desenho de como que vai funcionar a árvore, e a parte da IA é o bot, como é que ele vai analisar ali as melhores opções para cada movimento. Primeiro, né, ele faz uma importação da função deep copy do módulo copy, que é usada para criar uma cópia profunda de um objeto, e também faz a importação das variáveis branco e preto, que são do módulo de variáveis. Indo para a nossa função de definição o método, né, min e max, ele implementa o algoritmo minimax para determinar, e a intenção dele é determinar o melhor movimento para o bot em uma determinada posição do jogo. É feito o uso da recursividade para avaliar as posições possíveis e até uma certa profundidade ou quando o jogador ganha. E para ela, né, são passados parâmetros de posição, profundidade, max jogador, que é um booleano que indica se a vez do jogador é branco ou preto, e o parâmetro jogo também. O método vai retornar o valor de avaliação da posição e o melhor movimento encontrado para ser feito. Temos também o método de simulação, né, do movimento, que ele recebe uma peça, o movimento, um tabuleiro e algumas outras informações adicionais. Ele retorna um novo tabuleiro que representa o resultado do movimento simulado, né? E caso houver uma captura, ele remove a peça capturada do tabuleiro. Já o método de pegar todos os movimentos, ele recebe como parâmetro, né, o tabuleiro, a cor e o jogo. O jogo atual, no caso. Retorna uma lista de todos os tabuleiros possíveis, resultantes de movimentos válidos, ou seja, todas as jogadas possíveis que o jogador tem para ser feito. O jogador, no caso, a IA, tem para ser feito. E para cada peça, ele verifica os movimentos válidos usando o método de pegar movimentos, que é do módulo de tabuleiro, do objeto tabuleiro. E para cada movimento válido, ele cria uma cópia temporária do tabuleiro, usando o método de simular o movimento, e adiciona um novo tabuleiro a moves, que tem, né, que é as opções possíveis. Agora, indo para a IA, a parte da árvore, temos que primeiro começa com a importação, né? Ela também faz uso da importação, importa, né, o deep copy do módulo copy. Branco, preto, que são variáveis, do módulo de variáveis. E ele faz importação também do Pygame, que é, né, a biblioteca para criar jogos em Python. E pode ser usado para lidar com a parte gráfica, né? Trabalha com a parte gráfica do jogo. Um instante. O método, né, aí nós temos o método de pegar todos os movimentos da árvore, que é uma extensão do método pegar todos move, e ele adiciona uma chamada ao método árvore, que é responsável pelo desenho, né, da árvore, e na interface gráfica vai realizar o desenho da árvore na interface gráfica. E após, né, desenhar a árvore, o código continua com o mesmo processo do método para obter todos os movimentos válidos. E o método, né, a árvore é responsável por desenhar a árvore dos movimentos na interface gráfica do jogo. Esse método chama pegar movimentos válidos, e a função, né, pegar movimentos válidos para obter os movimentos válidos para uma peça, e em seguida ele desenha o tabuleiro,
na superfície do jogo, usando o método de desenhar do objeto tabuleiro. Ele vai ser mostrado como um círculo azul, representando a peça selecionada, por meio da função do Pygame, Draw Circle. E também chama o método de desenhar ajuda, né, do objeto jogo para desenhar indicadores visuais para os usuários dos movimentos válidos. E depois ele atualiza a tela usando o pygame.display.update e faz uma pausa de 50 milissegundos usando o pygame.time.delay. E é isso. Nosso código